Você já se perguntou o que contém dentro do rastro químico? Preste atenção nesse texto tirado do blog Luz da Verdade. O premiado repórter investigativo Will Thomas informou ter encontrado mais de 300 tipos de fungos modificados por vírus na precipitação de trilhas químicas. O jornal Idar Observer reportou a descoberta de 26 metais, incluindo bário, alumínio e urânio, uma variedade de agentes infecciosos, produtos químicos e medicamentos, inclusive sedativos, na precipitação de trilhas químicas. O Dr. R. Michael Castley relata a descoberta de fibras de polímero catiônico, enquanto os doutores Hildegard Steiner e Harim Kajon informam ter encontrado pequenos ovos de algum tipo de parasita nematóide envoltos nessas fibras. Além disso, os doutores Steiner, Kajon e o pesquisador John Smith documentaram a descoberta de nanomáquinas autorreplicadores e rios de silício correndo brávios pelos corpos dos que foram contaminados por morgellons. O pesquisador Clifford Carnicom relatou ter encontrado fibras de células sanguíneas anormais nas trilhas químicas que são exatamente idênticas às bizarras fibras e células sanguíneas encontradas em pessoas que sofrem da doença de morgellons. Bem-vindo ao admirável mundo novo dos céus tóxicos, controle do clima, controle da mente e controle da população, através do uso de trilhas químicas moduladas com frequências eletromagnéticas geradas pelo AARP. Nossa saúde está sob ataque, como evidenciado pela disparada das taxas de câncer de pulmão induzido pelas trilhas químicas, asma e problemas respiratórios pulmonares, assim como o surgimento de uma assustadora e bizarra nova praga, a doença de morgellons. Uma infecção por um agente, até então desconhecido, que parece ser uma doença sintética criada em laboratório e combinada com nanotecnologia autorreplicante. Mais de 60 mil famílias nos Estados Unidos estão infectadas com morgellons. Eu sou uma delas. Eu sou uma das pessoas infectadas, diz o autor do blog Luz da Verdade. Minha saúde e a saúde da minha família já foram drasticamente afetadas. Existe um apagão sobre esse assunto na imprensa. Então, o único modo é o boca a boca. Percebendo-se ou não, as pessoas já estão morrendo por causa das doenças relacionadas às trilhas químicas. Pessoas estão morrendo da doença de morgellons. Nessa época das trilhas químicas, ocorreu uma chocante queda na expectativa de vida geral dos Estados Unidos. Essa situação representa uma imediata e grave ameaça para você, sua família e seus entes queridos. Devemos nos unir para acabar com este insano programa de pulverização das trilhas químicas agora. Talvez alguns daqueles que estejam lendo isso, ou estejam ouvindo, estejam em uma posição de influência onde possa tomar uma atitude capaz de parar as trilhas químicas. Todos podem fazer algo para ajudar, qualquer que seja a sua posição ou esfera de influência. Por favor, faça o possível para pôr fim neste programa de controle populacional através da pulverização, conhecido como chemtrails. E aqui no Brasil, um rapaz que trabalhava na torre dos aeroportos descreveu um texto que diz o seguinte: depois de uns 12 anos de trabalho assistindo essas passagens fumacentas numa bela tarde com pouco movimento, quando ainda operava na torre do Galeão, decidi chamar o centro de Brasília pelo hotline, telefone direto, e questionar sobre aquela aeronave que calculei deveria estar cruzando o espaço aéreo acima do nível 330. Vale a pena informar, a grosso modo, o espaço aéreo é dividido em camadas, como se fosse um bolo dentro do outro. E o AAC Brasília é o órgão de controle supremo no Brasil, ou seja, deveria ter conhecimento de todo o tráfego aéreo sobre o território nacional. Fui atendido e, após expor as minhas questões, recebi uma resposta que demonstra o alto nível profissional de alguns, não todos, nunca todos, controladores brasileiros. Rapaz, sei não. Tá vendo algum cruzamento no espaço aéreo superior em cima do rio, é? Não sabendo de nada não. Está sem nada para fazer? Na época, levei aquilo na esportiva e terminamos aquela conversa como uma brincadeira. Mas agora que compreendo quão sujo é o sistema governamental, que manipula as forças armadas, e compreendendo que já poderiam ser experiências com trilhas químicas sobre o Brasil, me sinto ainda mais frustrado. Hoje estou fora do sistema e já não posso mais ser tão humilhado, manipulado, maltratado, avacalhado ou explorado.
Palavras do ex-funcionário da torre. Amados, alguns devem estar se perguntando o que tudo isso pode ter a ver com a Bíblia. A explicação é óbvia. Estamos sendo testemunha de uma guerra pelo controle da humanidade. Não teremos mais bandeiras, não precisaremos mais de países quando a nova ordem mundial for declarada e estabelecida. Teremos apenas um bondoso líder sobre todo este planeta, capaz de fazer sinais e prodígios, e que provará ser o Cristo de todas as religiões. Os sinais estão aí, se cumprindo de forma inexorável, mesmo tendo sido registrados há tanto tempo. Os cegos que não quiserem enxergar só estarão garantindo a sua passagem como acompanhantes do futuro líder global para o seu destino perfeito, descrito em Apocalipse 20. Fonte: blog Luz da Verdade.